Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carmen Basso, para quem não me conhece, e eu sou especialista em cliente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a cobrança indevida e o que nós devemos fazer para evitar esse transtorno. Já peço para vocês curtirem o meu canal, que é @clientivando, ativar o sininho das notificações para vocês ficarem sabendo dos assuntos relevantes que eu trago aqui sobre processos de atendimento e cobrança. O que a gente faz quando a gente comete um erro ou uma cobrança indevida? E por que acontece isso nas empresas? Geralmente o fato ocorre por algum tipo de erro, fraude ou engano nas baixas de pagamento. Então o cliente às vezes pagou a sua prestação, a sua mensalidade, e por algum erro de processos de banco, arquivos ou até um erro humano, essa mensalidade ela acaba não sendo baixada e vai para o setor de cobrança, e o setor de cobrança acaba cobrando o cliente de uma forma indevida. Outro aspecto que ocorre também em cobranças indevidas é fraude, né? Assinaturas que não competem com a assinatura do próprio cliente e não foi feita a devida verificação, ou entregas de mercadoria em locais errados, onde uma outra pessoa acaba recebendo a mercadoria, ou extravio de mercadoria que não chega até o consumidor, ele não recebe boleto, nota, e ainda a central de cobrança acaba fazendo a cobrança indevida desse cliente. Então são vários motivos de cobrança indevida, no qual a gente deve ter um cuidado muito grande em como fazer esse processo não andar quando o cliente reclama e acaba dizendo que esse boleto, essa cobrança não é dele. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, que eu passo para vocês, é que quando o cliente ele relata através do telefone ou ele relata através de algum meio multicanal ou até mesmo por um e-mail, e ele diz que aquela cobrança não é dele, ele não sabe do que se trata e não procede, a gente não deve ficar ligando, cobrando e insistindo. A gente deve parar o processo de cobrança e verificar as informações relatadas pelo cliente, pelo nosso consumidor, com os documentos que a gente tem comprovando essa compra. Então, verificar nota fiscal, verificar boleto, verificar assinatura do canhoto, enfim, fazer uma série de verificações, né? Até no carnê dele, se for varejo, uma loja, uma série de verificações para averiguar a veracidade dos fatos antes de proceder para uma nova ligação de cobrança. Porque se a gente continuar ligando para esse cliente sem ter a devida informação, esse cliente ele pode fazer uma série de reclamações em órgãos, até multa, né? Ou ele pode mandar uma reclamação para o Reclame Aqui, onde a nossa reputação como empresa fica comprometida. Ele pode também fazer uma reclamação na Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, né, onde que a gente pode ser notificado pela Anatel, e são multas altíssimas. Então a gente realmente não deve seguir com a cobrança sem ter realmente todos os fatos comprovando o débito desse cliente. Então, quando o departamento de cobrança se vê numa situação, ele deve falar com o seu supervisor, ou ele deve também falar com a parte de ouvidoria, auditoria da sua empresa, onde essa pessoa, esse responsável, vai tomar a frente dessa situação e vai resolver da melhor forma possível. Esse seria o processo ideal. Mas a gente sabe que não acontece, que os atendentes continuam mandando mensagem, continuam mandando e-mail e continuam importunando os consumidores, que de certa forma muitos têm razão e existe uma fraude ou uma falta de processo na empresa com relação a baixas de prestações, enfim, e esse não seria o processo ideal. Por isso que eu trago o vídeo de hoje sobre cobrança e sobre como a gente deve permanecer isentos e não ter problemas de processos, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor, que a gente deve pagar em dobro com juros e correções monetárias se
fizermos uma cobrança indevida, então é muito grave. Além desse cliente depois ser um detrator da nossa marca, o que nos ocasiona um mal-estar perante a sociedade, perante toda a comunidade, e não queremos isso para nossas empresas. Você, empresário, se você está com problemas de rotatividade na cobrança, níveis altíssimos de cobrança, não consegue recuperar e ainda tem reclamações de clientes de cobranças indevidas, com certeza o teu processo não está adequado. Teria que redesenhar todo o processo, olhar a fundo o que nosso CRM diz, o que os clientes estão reclamando e sim, ver se todo mundo está anotando o que os clientes falam para nós perante as ligações, perante os multicanais, que é por ali que a gente vai ter uma ideia da base de dados de tamanha reclamação que a gente tem, porque às vezes a gente também não olha os dados e acaba não fazendo essa comparação de reclamações e acha que o número de inadimplência é aquele número seco sem avaliar os dados. Então, a dica de hoje que eu trago é essa. Eu vou deixar o artigo no blog junto com o vídeo para vocês estarem verificando e olhem o processo de vocês como um todo para verificar como os atendentes estão tratando as reclamações de sua empresa, se é realmente de uma forma adequada, se vocês estão com o processo correto quando acontece esse tipo de procedimento. Então, solicito que vocês deixem nos comentários algum assunto relevante sobre cobrança ou qualquer outro assunto de atendimento que vocês tenham interesse e que eu depois possa fazer um artigo com base nas solicitações de vocês. O canal está totalmente aberto a sugestões, críticas. É muito importante que a comunidade, a sociedade veja o atendimento, ele de fim a fim, tanto processos comerciais quanto processos de cobrança ou de pós-venda, como um alimentador de vendas futuros. Isso é muito importante, porque o cliente hoje devedor é o nosso cliente consumidor amanhã. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até breve.